Você se casaria com o irmão gêmeo do seu noivo falecido? Essa é a pergunta impossível que Daiane precisou responder. No dia do seu casamento, ela esperava no cartório quando recebeu a notícia mais devastadora da sua vida. Luiz havia morrido em um acidente a caminho da cerimônia. Um ano depois, destruída pela dor, ela foge para Londres tentando recomeçar. Mas o destino é cruel. Ou seria generoso? Caminhando pelas ruas, ela vê ele. O coração para. As pernas congelam. Luiz está vivo? Não. É César, o irmão gêmeo. Idêntico, uma cópia real. E agora? Como lidar com a culpa de se apaixonar pelo irmão do homem que você amava? Seria traição ou seria uma segunda chance? Fique até o final e descubra como essa história impossível se transformou em uma das maiores lições sobre superação e amor verdadeiro. Porque às vezes, o destino nos quebra apenas para nos reconstruir mais fortes. Aperte o play e prepare o coração. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Daiane olhou para o próprio reflexo no espelho pela 10ª vez naquela manhã. O vestido branco, simples mas elegante, caía perfeitamente sobre seu corpo. Ela passou as mãos pelas laterais do tecido, alisando rugas imaginárias, tentando acalmar o turbilhão de emoções que tomava conta de seu peito. Você está linda, filha. A voz suave da mãe ecoou atrás dela. Daiane sorriu, mas seus olhos traíam a ansiedade que a consumia. Não era um casamento tradicional, com véu, flores e convidados enchendo uma igreja. Era apenas o cartório, ela e Luiz, oficializando finalmente aquilo que o coração já havia selado há muito tempo. Mas para ela, aquele momento tinha o peso de todas as promessas que fariam, de todos os sonhos que construiriam juntos. Estou tão nervosa, mãe. Ela segurou as mãos da mulher mais velha, sentindo o calor reconfortante daquele toque. É como se minha vida inteira tivesse me preparado para este dia. A mãe apertou suas mãos com carinho. E foi exatamente isso que aconteceu, minha querida. Luiz é um bom homem. Vocês vão ser muito felizes. Daiane assentiu, deixando que uma lágrima solitária escorresse pelo rosto. Era uma lágrima de felicidade, daquelas que vêm quando o coração está tão cheio que não cabe mais dentro do peito. O telefone tocou. Era Lisa, sua melhor amiga. Dai, já estou no cartório. Todo mundo está aqui esperando por vocês. Luiz acabou de sair de casa. Disse que está a caminho. Obrigada, Li. Estou saindo agora também. Ela desligou e respirou fundo. Este era o momento. Depois de um ano de noivado, depois de tantos planos, conversas sobre o futuro, sobre a clínica que ela queria expandir, sobre os filhos que um dia teriam, finalmente o sonho se tornaria realidade. No caminho para o cartório, Daiane não conseguia parar de sorrir. Cada semáforo parecia uma eternidade. Ela olhava pela janela do carro, observando as pessoas na rua, e se perguntava se alguma delas estava tão feliz quanto ela naquele momento. Vai dar tudo certo, filha, a mãe repetiu, sentada ao seu lado. Eu sei, mãe, eu sei. O cartório ficava a apenas 15 minutos de casa. 15 minutos que pareciam 15 horas. Daiane imaginou Luiz entrando no prédio, com aquele sorriso sério dele, ajeitando a gravata nervosamente, como sempre fazia quando estava ansioso. Ela imaginou o momento em que entrelaçariam as mãos diante do oficial, as alianças sendo trocadas, o beijo que selaria aquela união. O carro estacionou. Daiane desceu apressada, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Subiu os degraus do cartório quase correndo, a mãe tentando acompanhar seu ritmo. Lisa estava na porta, o rosto pálido, os olhos vermelhos. Lisa, o que foi? O Luiz já chegou? A amiga não respondeu. Apenas segurou as mãos de Daiane com força excessiva, tremendo. Lisa, o que está acontecendo? O sorriso de Daiane começou a desaparecer. Uma sensação estranha, fria, subiu pela espinha. Onde está o Luiz?
Eu... Lisa engasgou nas palavras, as lágrimas descendo pelo rosto. Houve um acidente. O mundo parou. O barulho da rua sumiu. Daiane sentiu as pernas fraquejarem. Que tipo de acidente? No caminho para cá, uma batida forte. Eles ligaram dizendo que... Dizendo o quê, Lisa? A voz de Daiane saiu mais alta do que pretendia, desesperada. Dizendo o quê? A amiga soluçou, incapaz de continuar. A mãe de Daiane, quem se aproximou segurando a filha pelos ombros. O Luiz, ele não resistiu. A frase ecoou como um grito silencioso. Daiane olhou ao redor, esperando que alguém dissesse que aquilo era uma brincadeira de mau gosto, que Luiz apareceria pela porta rindo daquela pegadinha absurda. Mas tudo o que ela viu foram olhares de piedade, lágrimas e a cruel certeza de que sua vida acabava de desmoronar. Ela não gritou, não chorou. Apenas sentiu seus joelhos cederem, o mundo girando e a escuridão tomando conta de tudo. O dia mais esperado havia se tornado o pior pesadelo de sua vida. Os dias seguintes passaram em um borrão cinzento. Daiane mal se lembrava do velório, dos abraços apertados de pessoas que tentavam confortá-la com palavras vazias. Ele está em um lugar melhor. O tempo cura tudo. Você é jovem. Vai superar. Cada frase soava como uma afronta, como se fosse possível superar o fato de que o homem que ela amava, o homem com quem construiria uma vida, havia sido arrancado dela no caminho para o próprio casamento. Ela se trancou no quarto. As cortinas permaneciam fechadas, bloqueando qualquer vestígio de luz. Daiane não queria ver o sol nascer. Não, queria que o mundo continuasse girando, como se nada tivesse acontecido. Como ousavam as pessoas rirem na rua? Como ousavam seguir com suas vidas banais, enquanto a dela havia terminado? Filha, você precisa comer alguma coisa. A mãe entrou no quarto com uma bandeja. Sopa morna, torrada, suco de laranja. Comida que Daiane não conseguia sequer olhar sem sentir náusea. Não estou com fome. Daiane, já faz 3 dias. Você não pode continuar assim. Não posso? Ela virou-se na cama, encarando a parede. E como eu deveria estar, mãe? Feliz? Grata por estar viva enquanto ele está morto? A mãe colocou a bandeja sobre a cômoda e sentou-se na beirada da cama, acariciando os cabelos emaranhados da filha. Você tem todo o direito de sentir dor, mas não pode deixar que ela te consuma completamente. Daiane não respondeu. Apenas fechou os olhos, desejando que, quando os abrisse, descobrisse que tudo não passava de um pesadelo horrível. Lisa aparecia todos os dias. Trazia flores, tentava iniciar conversas, oferecia-se para ficar ali em silêncio, apenas fazendo companhia. Mas Daiane não queria companhia. Não queria nada além de desaparecer, de deixar de sentir aquela dor que queimava o peito como ferro em brasa. As semanas se transformaram em meses. A clínica odontológica que Daiane havia construído com tanto esforço permanecia fechada. Os pacientes foram transferidos para outros profissionais. A secretária ligava semanalmente, perguntando quando ela retornaria. Daiane nunca respondia. Você era tão cheia de vida, Dai. Lisa segurava sua mão em uma das visitas. Lembra quando a gente fazia planos? Quando você falava sobre expandir a clínica, sobre ajudar crianças carentes com tratamento dentário gratuito? Onde foi parar aquela Daiane? Ela morreu no cartório. A resposta saiu fria, cortante. Não diga isso. Por que não? É a verdade. A mulher que eu era morreu naquele dia. O que sobrou é apenas um fantasma. Lisa apertou sua mão com mais força. Então me deixa te ajudar a voltar a viver. Mas como se volta a viver quando a razão pela qual você respirava não existe mais? Como se levanta da cama quando cada amanhecer é apenas um lembrete de que ele não está mais ali? Como se olha no espelho e vê o vestido branco pendurado no armário? Aquele maldito vestido que nunca cumpriu seu propósito. 6 meses haviam se passado. Daiane emagrecia a cada dia, os olhos fundos, a pele pálida. Ela havia se tornado a sombra de si mesma.
Precisamos fazer alguma coisa. A mãe conversava com Lisa na sala, pensando que Diane não podia ouvi-las. Mas ela ouvia, sempre ouvia. Ela está definhando. Não posso mais ver minha filha assim. Eu tenho uma ideia, Lisa respondeu, hesitante. Mas não sei se ela vai aceitar. Qualquer coisa que tire ela desse quarto. Diane fechou os olhos. Sabia que elas estavam preocupadas, mas não conseguia reunir forças para se importar. A dor era muito grande, muito profunda. Ela havia se afogado nela e não via caminho de volta para a superfície. Naquela noite, Lisa entrou no quarto com determinação no olhar. Dai, preciso te contar uma coisa, e quero que você pelo menos considere. Diane virou-se lentamente, encarando a amiga. Estou fazendo um intercâmbio na Inglaterra. Curso de especialização em marketing digital. Já está tudo acertado. Lisa respirou fundo. E quero que você vá comigo. Inglaterra? Diane repetiu a palavra como se estivesse tentando entender seu significado. Lisa, eu não posso simplesmente sair do país e fingir que nada aconteceu. Não é sobre fingir. Lisa sentou-se ao seu lado na cama. É sobre dar a você mesma uma chance de respirar longe de tudo que te machuca aqui. Longe do cartório, longe das ruas onde vocês costumavam caminhar juntos, longe das memórias que te prendem nesse quarto. Diane balançou a cabeça, as lágrimas voltando a escorrer. Eu não consigo, Lee. Não consigo deixá-lo para trás. Você não está deixando ele para trás. A voz de Lisa era firme, mas gentil. Você está dando a si mesma permissão para continuar vivendo. E eu sei que é isso que Luiz gostaria. Ele te amava demais para querer te ver assim. As palavras ecoaram no silêncio do quarto. Diane olhou para a janela, onde um fio de luz tentava penetrar entre as cortinas fechadas. Será que ela merecia ver a luz novamente? A mãe entrou no quarto juntando-se à conversa. Filha, talvez seja exatamente o que você precisa. Uma pausa. Um recomeço. Como eu recomeço quando não quero começar nada? A voz de Diane saiu quebrada. Um dia de cada vez. A mãe segurou seu rosto entre as mãos. Só isso. Um dia de cada vez. Levou mais 2 semanas de conversas, de súplicas, de Lisa mostrando fotos de Londres, falando sobre os parques, os museus, a possibilidade de Diane fazer cursos de atualização profissional. Até que, em um momento de exaustão extrema, cansada de lutar contra tudo e todos, Diane simplesmente cedeu. Está bem, eu vou. O aeroporto era um caos de sons e movimento. Pessoas correndo, abraços de despedida, anúncios sobre embarques. Diane seguia Lisa como um autômato, sem realmente processar nada ao seu redor. A mãe a abraçou forte antes de passarem pela segurança. Volte diferente, minha filha. Volte viva. O voo durou 11 horas. Diane não dormiu. Apenas olhou pela janela, vendo as nuvens passarem, se perguntando se estava fazendo a coisa certa ou simplesmente fugindo covardemente da dor. Londres a recebeu com um céu cinzento e uma garoa fina. O apartamento que Lisa havia alugado para elas ficava em um bairro tranquilo, com ruas arborizadas e cafés em cada esquina. Era bonito, acolhedor, mas para Diane era apenas mais um lugar onde ela não pertencia. Vamos descansar hoje e amanhã começamos a explorar a cidade. Lisa organizava as malas com entusiasmo forçado, tentando manter um clima positivo. Diane apenas assentiu, deitando-se na cama que seria sua pelos próximos meses. O teto branco do quarto era tão estranho quanto tudo mais. Ela estava em outro continente, mas a dor havia viajado junto, pesada como uma mala que ela não conseguia despachar. Os primeiros dias foram um exercício de sobrevivência. Lisa a arrastava para passeios, para cafés, para museus. Diane ia, mas era como se estivesse assistindo à própria vida de fora, uma espectadora desinteressada. Você precisa tentar, Dai. Lisa comentou durante um café em um lugar charmoso perto do Tâmisa. Eu sei que é difícil, mas você precisa tentar se abrir para isso. Estou tentando, e ela estava.
Cada passo, cada respiração, cada momento em que forçava os lábios a esboçarem algo próximo de um sorriso era uma tentativa. Mas tentativa não significava sucesso. 3 semanas se passaram. Diane começou a caminhar sozinha pelas ruas de Londres, observando a vida acontecer ao seu redor. Casais de mãos dadas, famílias rindo, crianças correndo. O mundo continuava. As pessoas continuavam. Por que ela não conseguia? Foi em uma dessas caminhadas solitárias, em uma tarde chuvosa de outubro, que tudo mudou. Diane atravessava uma rua movimentada quando o viu. Um homem, a poucos metros de distância, de costas. O jeito de andar, a postura dos ombros, o corte de cabelo. Luiz. O coração disparou. As pernas congelaram. Não podia ser. Era impossível. Mas aquele homem era idêntico. Cada detalhe, cada movimento. Sem pensar, sem respirar, Diane correu atrás dele. Luiz, Luiz, espera! Diane gritou, sua voz se perdendo no barulho da rua movimentada. O homem não. Parou. Ela correu mais rápido, esquivando-se de pessoas, tropeçando em sua própria urgência. O coração batia tão forte que doía. Não podia ser verdade. Não podia. Mas e se fosse? E se tudo não passasse de um erro terrível? E se ele estivesse vivo? Luiz! Ela finalmente alcançou o homem, segurando-o pelo braço. Ele virou-se surpreso e Diane sentiu o mundo desabar novamente. Era o rosto de Luiz. Cada traço, cada detalhe. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo nariz, a mesma linha do maxilar. Mas havia algo diferente. A expressão, talvez. Uma leveza que Luiz nunca tinha. Desculpe, acho que você me confundiu com alguém. O homem disse em português, com um leve sotaque. Diane tropeçou para trás, as mãos tremendo. Eu... As palavras não saíam. Lágrimas começaram a descer pelo rosto. Você é idêntico a alguém que eu conhecia. O homem a observou com atenção e então algo clicou em seu rosto. Um reconhecimento que não deveria estar ali. Espere. Você não seria... Diane? Ela arregalou os olhos. Como você sabe meu nome? Meu Deus! Ele passou a mão pelo cabelo, claramente chocado. Eu sou César. César Almeida, irmão gêmeo do Luiz. O mundo girou. Diane sentiu as pernas fraquejarem, mas César a segurou pelos braços, impedindo que ela caísse. Respire, por favor, respire. Ele a guiou até um banco próximo, sentando-se ao seu lado. A chuva havia parado, mas o céu permanecia cinzento, refletindo perfeitamente o turbilhão de emoções que Diane sentia. Eu vi fotos, suas. César explicou, a voz gentil. Minha mãe me mostrou quando o Luiz faleceu. Você era a noiva dele. Era. A palavra saiu como um sussurro doloroso. Eu estava esperando por ele no cartório quando soube do acidente. César fechou os olhos, a dor visível em seu rosto. Eu estava no Japão quando aconteceu. Não consegui chegar a tempo do velório. Quando voltei ao Brasil, você já não estava mais recebendo visitas. Eu não conseguia ver ninguém. Diane limpou as lágrimas com as costas da mão. Mal conseguia respirar. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, dois estranhos unidos pela mesma perda devastadora. O que você está fazendo em Londres? César finalmente perguntou. Fugindo. Ela respondeu com honestidade brutal. Minha melhor amiga me convenceu a fazer um intercâmbio com ela. Disse que eu precisava de ar novo, de um recomeço. Mas a verdade é que eu só estou fugindo da dor. E está funcionando? Diane soltou uma risada amarga. Você viu como eu... Acabei de correr atrás de você achando que era um fantasma. O que você acha? César sorriu tristemente. Eu também vim para Londres fugindo. Depois que o Luiz morreu, não conseguia mais ficar no Brasil. Cada lugar me lembrava dele. Então aceitei uma proposta de trabalho aqui. Pensava que a distância ajudaria. E ajudou? Não. Ele olhou para o céu cinzento. A dor viaja conosco, não importa para onde vamos.
Daiane sentiu uma conexão estranha com aquele homem. Ele tinha o rosto da pessoa que ela amava, mas era um completo estranho. E ainda assim ele entendia. Ele sabia exatamente o que ela estava sentindo. Eu sei que isso pode parecer estranho. César hesitou. Mas você gostaria de tomar um café algum dia? Podemos conversar sobre o Luiz? Compartilhar memórias talvez ajude. Daiane deveria ter dito não. Deveria ter se levantado e ido embora, colocando distância daquele homem que era um lembrete cruel de tudo que ela havia perdido. Mas havia algo na voz dele, na tristeza que espelhava a sua que a fez a sentir. Eu gostaria disso. Eles trocaram números de telefone. Quando finalmente se despediram, Daiane voltou para o apartamento em um estado de choque. Lisa a recebeu preocupada. Onde você estava? Fiquei ligando. Você não vai acreditar. Daiane deixou-se cair no sofá. Eu encontrei o irmão gêmeo do Luiz. Lisa ficou boquiaberta. O irmão gêmeo? Dai, isso é como se o universo estivesse testando você. Eu sei. Daiane enrolou-se em um cobertor no sofá. Quando eu o vi de costas, juro que meu coração parou. Eu realmente achei que era Luiz, que tudo não passava de um pesadelo. E como você está se sentindo agora? Daiane pensou na pergunta por um longo momento. Confusa, assustada, mas também senti algo estranho, como se encontrar César não fosse apenas coincidência. 3 dias se passaram antes que Daiane tivesse coragem de ligar para o número que César havia dado. Quando finalmente o fez, suas mãos tremiam ao segurar o telefone. Alô? A voz dele era idêntica à de Luiz, mas havia uma leveza que seu falecido noivo nunca tivera. César, é a Daiane. Sobre aquele café. Você pode hoje? Ele pareceu genuinamente feliz com a ligação. Conheço um lugar incrível perto do Hyde Park. Eles se encontraram em uma cafeteria aconchegante, com paredes de tijolos expostos e o cheiro inebriante de café fresco no ar. César já estava lá, e ao vê-lo, Daiane sentiu novamente aquele aperto no peito. Era tão parecido, mas ao mesmo tempo tão diferente. Obrigado por vir. Ele se levantou, puxando a cadeira para ela com gentileza. Obrigada por me convidar. Os primeiros minutos foram desconfortáveis. Nenhum dos dois sabia por onde começar. Mas quando o café chegou e César começou a falar sobre Luiz, as palavras fluíram naturalmente. Ele sempre foi o mais sério dos dois. César sorriu com nostalgia. Desde crianças. Eu era o bagunceiro, o que arrumava confusão. Ele era o responsável, o que tirava notas perfeitas. Ele me contou que vocês eram muito diferentes. Daiane segurou a xícara quente entre as mãos. Mas nunca entendi por que vocês viviam tão distantes. César desviou o olhar, algo doloroso atravessando seu rosto. Escolhas de vida. Eu quis viajar, conhecer o mundo, experimentar tudo. Luiz queria estabilidade, carreira, família. Não havia certo ou errado, apenas caminhos diferentes. Ele fez uma pausa. Sempre achei que teríamos tempo de nos reaproximar, que um dia poderíamos ser próximos novamente. E agora? Esse tempo acabou. Daiane completou, a voz embargada. Sim, e essa é a parte que mais dói. As coisas que deixamos para depois. Eles conversaram por horas. César contou histórias da infância, das travessuras que faziam juntos, de como Luiz sempre o protegia, mesmo sendo mais sério. Daiane falou sobre o relacionamento deles, sobre os planos que tinham, sobre o dia que se conheceram em uma conferência odontológica onde Luiz palestrava sobre legislação na área da saúde. Ele falou de você. César, disse de repente. Na última vez que conversamos, semanas antes do acidente, disse que tinha encontrado a mulher com quem queria passar o resto da vida. Lágrimas silenciosas desceram pelo rosto de Daiane. O resto da vida dele durou tão pouco. César estendeu a mão sobre a mesa hesitante e gentilmente tocou a dela. Mas o impacto que vocês tiveram um na vida do outro foi imenso. Isso ninguém pode tirar. Aquele encontro foi o primeiro de muitos. César e Daiane começaram a se ver regularmente.
Caminhadas pelos parques de Londres, visitas a museus, jantares simples em restaurantes aconchegantes. Ele a fazia rir com histórias engraçadas de suas viagens. Ela o ajudava a lidar com a culpa de não ter estado presente quando o irmão morreu. Lisa observava tudo com uma mistura de alívio e preocupação. Ele está te fazendo bem, ela comentou uma noite. Você está voltando a sorrir, a se alimentar direito, a querer sair da cama de manhã. Ele me entende, Diane admitiu. De uma forma que ninguém mais consegue. Só tome cuidado, Dai. Lisa segurou sua mão. Ele tem o rosto do Luiz. Não confunda gratidão e conforto com outras coisas. Mas era difícil não confundir. Especialmente quando César a olhava de uma forma que fazia seu coração acelerar de um jeito que não deveria. 3 meses haviam se passado desde o primeiro encontro. Diane não conseguia mais negar o que estava acontecendo. Cada vez que o telefone tocava e era César, seu coração disparava. Cada vez que eles se encontravam, ela se pegava observando os detalhes que o tornavam único, diferente de Luiz. A forma como ele ria alto, sem se importar com quem estava olhando. O jeito descontraído como gesticulava ao contar histórias. O brilho nos olhos quando falava sobre vinhos e gastronomia. Mas a culpa era devastadora. Eu não posso sentir isso. Diane desabafou com Lisa em uma noite chuvosa. Ele é o irmão gêmeo do Luiz. É como se eu estivesse traindo a memória dele. Ou talvez seja o universo te dando uma segunda chance de ser feliz. Lisa respondeu com cautela. Dai, você tem 25 anos. Não pode se prender eternamente a um fantasma. Mas eu amava o Luiz, ela gritou, as lágrimas escorrendo. Eu ainda amo. Eu sei que ama. Mas amar a memória de alguém não significa que você não possa permitir que outra pessoa entre no seu coração. Diane balançou a cabeça, confusa, destroçada. Como se podia amar alguém morto e, ao mesmo tempo, sentir o coração bater forte por outro? César, por sua vez, lutava sua própria batalha. Ele havia se apaixonado por Diane desde o primeiro café. A forma como ela falava sobre a vida, sobre os pacientes que tratava com tanto carinho, sobre os sonhos que tinha antes de tudo desmoronar. Ela era forte e frágil ao mesmo tempo, e ele queria desesperadamente protegê-la de toda dor, mas ela havia amado seu irmão. Seria egoísmo tentar conquistá-la? Seria uma traição à memória de Luiz? Em uma tarde de inverno, eles caminhavam pelo Millennium Bridge quando a conversa finalmente tomou um rumo inevitável. Dai, eu preciso te dizer uma coisa. César parou no meio da ponte, a respiração formando pequenas nuvens no ar frio. Diane sentiu o estômago apertar. O quê? Ele hesitou, passando a mão pelo cabelo. Eu sei que isso é errado. Eu sei que você amava meu irmão e que provavelmente ainda ama. Mas eu não consigo mais fingir que só te vejo como amiga. O mundo pareceu parar. Diane olhou para ele, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. César, eu me apaixonei por você. Ele continuou, a voz trêmula. E sei que é egoísmo da minha parte. Sei que não tenho o direito de sentir isso. Mas eu sinto. E não sei mais como esconder. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Diane. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de alívio, porque ela sentia a mesma coisa e estava apavorada com isso. Eu também, ela sussurrou. Também estou me apaixonando por você e me odeio por isso. Por quê? Porque parece errado. Ela soluçou. Parece que estou traindo o Luiz, que estou sendo desleal à memória dele, que estou te usando como substituto. César segurou seu rosto entre as mãos, limpando as lágrimas com os polegares. Você não está me usando e não está traindo ninguém. Você está apenas sendo humana. Você está apenas querendo viver de novo. Mas como eu posso? Como eu posso deixar entrar no meu coração o irmão do homem que eu amava? Porque eu não sou o Luiz. César disse com firmeza. Eu tenho o rosto dele, a voz dele, mas eu sou uma pessoa completamente diferente. E o que você sente por mim não tem nada a ver com ele.
Daiane fechou os olhos, sentindo o toque quente das mãos de César em seu rosto. Ela queria acreditar naquelas palavras. Queria se permitir sentir sem culpa, amar sem medo. Eu preciso de tempo. Ela finalmente disse, abrindo os olhos. Preciso processar tudo isso. Quanto tempo você precisar? César afastou-se gentilmente. Eu vou estar aqui, esperando. Enquanto voltavam para casa, em silêncio, Daiane sabia que havia chegado a uma encruzilhada. Ela podia escolher a culpa, o luto eterno, a recusa de seguir em frente, ou podia escolher arriscar seu coração novamente, mesmo que isso significasse enfrentar julgamentos e o peso esmagador da própria consciência. Ela ainda não sabia qual caminho tomaria. 3 meses se passaram desde a confissão na ponte. Meses de encontros carregados de tensão, de mãos que quase se tocavam, mas recuavam no último segundo, de olhares que diziam tudo que as palavras não ousavam pronunciar. César mantinha sua promessa de esperar, mas Daiane podia ver o esforço que isso lhe custava. Ela conversava com ele, Luiz, em pensamento, pedindo perdão, pedindo permissão, pedindo um sinal de que estava tudo bem seguir em frente. Você acha que ele ficaria bravo comigo? Ela perguntou a Lisa em uma tarde nublada. Dai, Luiz te amava. E quem ama de verdade quer a felicidade da outra pessoa, mesmo que não seja ao seu lado. Mas é com o irmão dele, Li, o irmão gêmeo. E daí? Lisa cruzou os braços. O coração não escolhe baseado em lógica. Você acha que escolheu se apaixonar pelo César? Não. Aconteceu. E quanto mais você luta contra, mais se machuca. Naquela noite, Daiane ligou para César. Pode vir aqui? Preciso te ver. Ele chegou em 20 minutos, o cabelo bagunçado pela corrida, os olhos ansiosos. Aconteceu alguma coisa? Sim. Daiane respirou fundo. Eu tomei uma decisão. O coração de César disparou, mas ele permaneceu em silêncio, esperando. Durante meses eu me culpei por sentir o que sinto por você. Achei que estava sendo desleal, que estava traindo a memória do Luiz, que era errado e imoral. As palavras saíam rápidas, como se ela precisasse dizê-las antes que a coragem acabasse. Mas percebi uma coisa: Luiz se foi, e por mais que doa, por mais que eu sempre vá amá-lo, ele não está mais aqui. E eu estou. Você está. E essa vida que ainda temos pela frente precisa ser vivida. Lágrimas brilhavam nos olhos de César. O que você está dizendo? Estou dizendo que estou cansada de lutar contra meus próprios sentimentos. Estou dizendo que eu te amo, César. Não como um substituto do Luiz. Não porque você se parece com ele, mas porque você é você. Porque você me faz rir quando eu achei que nunca mais riria. Porque você me faz querer acordar de manhã. Porque quando estou com você, eu me sinto viva. César fechou a distância entre eles em 2 passos, segurando o rosto de Daiane entre as mãos como havia feito meses atrás na ponte. Eu te amo tanto, ele sussurrou a voz embargada. Te amo de uma forma que nem sabia ser possível. Então, me beija. Daiane pediu, as lágrimas descendo livremente. Por favor, me beija e me faz esquecer toda a culpa. O beijo foi terno no início, quase hesitante, como se ambos temessem que o momento fosse se desfazer. Mas então a intensidade cresceu, alimentada por meses de desejo reprimido, de sentimentos negados, de amor que lutava para existir contra todas as probabilidades. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Daiane apoiou a testa na dele. Sem arrependimentos? César perguntou inseguro. Sem arrependimentos. Ela confirmou, e pela primeira vez em muito tempo, seu sorriso era genuíno. Eles ficaram acordados até tarde, conversando, rindo, beijando-se como 2 adolescentes apaixonados. Lisa, que havia discretamente saído para dar privacidade ao casal, voltou de manhã e encontrou os 2 dormindo abraçados no sofá. Os 2 meses seguintes foram os mais felizes que Daiane havia experimentado desde a tragédia. César a levava para jantares românticos, vinícolas nos arredores de Londres, passeios de barco pelo Tâmisa. Ela se sentia renascer, como uma borboleta saindo finalmente do casulo sufocante do luto.
Mas a felicidade, ela logo descobriria, pode ser frágil como vidro. Uma manhã, Daiane acordou sentindo náuseas. Correu para o banheiro e vomitou. Lisa apareceu na porta, preocupada. Você está bem? Acho que comi algo estragado ontem. Daiane limpou a boca pálida. Lisa hesitou. Quando foi sua última menstruação? Daiane congelou. Fez as contas mentalmente e sentiu o sangue gelar nas veias. Não pode ser. Mas podia. E era. 3 testes de gravidez confirmaram. Daiane estava grávida de César. Ela segurou o teste positivo nas mãos trêmulas, sentindo um misto de pânico e algo que não esperava sentir. Esperança. Daiane marcou um jantar especial com César. Ele chegou com um buquê de flores, o sorriso largo estampado no rosto, sem fazer ideia da bomba que estava prestes a cair sobre ele. Você está estranha, ele observou enquanto jantavam. Mal tocou na comida. César, eu preciso te contar uma coisa. Daiane respirou fundo, as mãos tremendo sob a mesa. Algo importante. Ele deixou o garfo de lado, a expressão mudando para preocupação. Você está me assustando. O que foi? Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. César piscou várias vezes, como se processando as palavras, tentando entender o significado delas. Grávida, ele repetiu a voz estranha. Você tem certeza? 3 testes, todos positivos. Meu Deus! Ele levou as mãos ao rosto e, por um momento terrível, Daiane pensou que ele fosse surtar, que fosse se levantar e sair. Mas quando ele finalmente olhou para ela, havia lágrimas escorrendo pelo rosto. Nós vamos ter um bebê. Você está feliz? Ela perguntou insegura. César levantou-se tão rápido que quase derrubou a cadeira. Em 3 passos, ele estava ao lado dela, puxando-a para um abraço apertado. Feliz? Dai, eu estou em êxtase. Estou apavorado, confuso, mas estou feliz demais. Ele a afastou apenas para segurar seu rosto e beijá-la profundamente. Vamos ter um filho. Nosso filho. Daiane sentiu o alívio inundar seu corpo. Ela também estava com medo, mas saber que César estava ao seu lado, que ele queria aquele bebê tanto quanto ela, fazia toda a diferença. Eu estava com tanto medo de te contar, ela admitiu. Por quê? Porque tudo aconteceu tão rápido. Porque sei que isso vai complicar tudo. Sua mãe, sua família... César segurou suas mãos firmemente. Minha mãe vai ter que entender. Isso é sobre nós, sobre nossa família agora, sobre esse bebê que vai chegar. Mas contar para Dona Helena seria mais difícil do que imaginavam. Mas foi Dona Helena que ligou para César 3 dias depois, a voz tensa ao telefone. César, preciso falar com você. É importante. Mãe, o que foi? Márcia me contou que viu você com uma moça em Londres. Uma moça que ela jurou ser igual a Daiane. Havia acusação na voz dela. Por favor, me diga que não é verdade. Me diga que você não está namorando a ex-noiva do seu irmão. César fechou os olhos. Márcia era prima deles. Havia visitado Londres recentemente. Mãe, eu posso explicar. Então é verdade? A voz dela subiu uma oitava. César, como você pôde? Não é o que você está pensando. Não? Ela estava chorando agora. Seu irmão morreu há pouco mais de 1 ano. O amor da vida dele. E você, simplesmente, como você ousa? Mãe, eu amo ela. Você ama ela ou ama a ideia de substituir seu irmão? A acusação cortou fundo. César apertou o telefone com força. Isso é injusto? Você não conhece a história toda. Então me conte. Me diga como começou esse relacionamento proibido. Não há nada de proibido, ele respondeu tentando manter a calma. Nos encontramos por acaso em Londres, nos tornamos amigos e sim, nos apaixonamos. Mas não foi intencional, não foi planejado. Simplesmente aconteceu. Coisas assim não simplesmente acontecem, César. Vocês permitiram que acontecesse. Vocês traíram a memória do Luiz. Nós não traímos ninguém, ele gritou.
perdendo a paciência. Luiz se foi, mãe, e dói. Dói tanto que há dias que mal consigo respirar, pensando que nunca mais vou vê-lo. Mas eu ainda estou aqui. Daiane ainda está aqui, e nós merecemos ser felizes. Eu vou para Londres, Dona Helena disse, a voz fria como gelo. Vou ter uma conversa séria com essa moça. Vou fazê-la entender que ela precisa deixar você em paz. Mãe, não. Já comprei a passagem, chego semana que vem. Ela desligou antes que César pudesse protestar. Ele ficou parado, olhando para o telefone, o coração apertado. Como contaria para Daiane que a pior tempestade ainda estava por vir? Dona Helena chegou a Londres em uma terça-feira chuvosa. César foi buscá-la no aeroporto, tenso, sabendo que as próximas horas definiriam o futuro de seu relacionamento com Daiane. Onde ela está? Foram as primeiras palavras da mãe, sem sequer um abraço. Mãe, por favor, vamos conversar com calma. Calma? Ela soltou uma risada amarga. Você quer que eu tenha calma enquanto você namora a mulher que deveria ser minha nora? A mulher que meu outro filho amava? Amava, mãe. Passado. O Luiz se foi. Os olhos de Dona Helena se encheram de lágrimas. E você acha que eu não sei disso? Acha que um dia passa sem que eu sinta falta dele? Mas isso não te dá o direito de desonrar a memória dele. O encontro foi marcado no apartamento que Daiane e Lisa dividiam. Quando Dona Helena entrou, seu olhar percorreu o ambiente até pousar em Daiane, que estava de pé na sala, as mãos entrelaçadas nervosamente. Dona Helena, Daiane começou, a voz trêmula, mas firme. Eu sei que a senhora está brava, mas por favor, me deixe explicar. Explicar? A mulher mais velha deu um passo à frente, os olhos vermelhos de tanto chorar. O que há para explicar? Meu filho mal esfriou no túmulo e você já está nos braços do irmão dele. Não foi assim? Daiane sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Eu amava o Luiz, amo ainda. Mas ele se foi, Dona Helena, e eu fiquei. Fiquei quebrada, destruída, sem vontade de viver. E achou que a solução era substituir meu filho pelo irmão gêmeo dele? A acusação era cruel, cortante. Eu não substituí ninguém. Daiane elevou a voz pela primeira vez. César não é o Luiz. Eles podem ter o mesmo rosto, mas são pessoas completamente diferentes. E o que sinto por César é real, é verdadeiro. É uma traição, Dona Helena gritou de volta. Você jurou amar meu filho, ia casar com ele. E eu queria. Daiane deixou as lágrimas finalmente descerem. Mais do que qualquer coisa no mundo, mas o destino me roubou esse direito. O destino me roubou ele. César se colocou entre as duas mulheres. Chega! Sua voz ecoou pelo apartamento. Mãe, eu entendo sua dor. Entendo que você perdeu um filho e que nada vai trazer ele de volta. Mas a vida continua. Eu continuo. Daiane continua. Como você pode fazer isso com seu irmão? Dona Helena olhou para o filho, a voz quebrada. Como você pode tomar o amor dele? Eu não tomei nada. César segurou os ombros da mãe, forçando-a a encará-lo. Eu me apaixonei e não pedi permissão ao coração para isso acontecer. Simplesmente aconteceu. E eu não vou me desculpar por estar vivo, por querer ser feliz. Feliz? Ela soluçou. Como posso aceitar a felicidade de vocês quando meu outro filho nunca terá a dele? Foi Daiane quem se aproximou, a voz suave, mas determinada. Dona Helena, o Luiz era um homem bom, um homem que me amava e queria me ver feliz. A senhora realmente acha que ele gostaria de me ver sofrendo eternamente? Gostaria de ver o próprio irmão negando a si mesmo a chance de amar? Ele ficaria destruído, Dona Helena sussurrou. Não. César apertou as mãos da mãe. Ele ficaria feliz por mim, porque era assim que ele era, generoso, compreensivo. Dona Helena se afastou, caminhando até a janela, olhando a chuva que caía lá fora. Eu perdi um filho. Não quero perder o outro também. Então não perca. César foi até ela. Aceite isso. Aceite que eu amo essa mulher e que ela me ama. Eu não sei se consigo. Daiane respirou fundo, sabendo que o que diria agora poderia mudar tudo. Então talvez isso ajude. Ela caminhou até ficar ao lado de César. Eu estou grávida, Dona Helena.
A senhora vai ser avó. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Helena virou-se lentamente, os olhos arregalados, a boca entreaberta. O quê? Estou grávida, Daiane repetiu, a voz mais firme agora. De 8 semanas. A senhora vai ter um neto. A mulher mais velha tropeçou para trás, como se as palavras tivessem sido um soco físico. César segurou o braço da mãe, guiando-a até o sofá. Mãe, respira, por favor. Dona Helena sentou-se pesadamente, as mãos tremendo. Ela olhou para Daiane, depois para César, depois novamente para Daiane, como se não conseguisse processar a informação. Um bebê. As palavras saíram como um sussurro. Vocês vão ter um bebê. Sim. César ajoelhou-se na frente da mãe, segurando suas mãos. E eu sei que isso é muito para assimilar. Sei que nada disso é como a senhora imaginou. Mas esse bebê existe e vai nascer. E eu quero muito que a senhora faça parte da vida dele. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Dona Helena. Ela cobriu a boca com uma das mãos, o corpo sacudindo com soluços silenciosos. Daiane se aproximou devagar, sentando-se do outro lado da mulher. Dona Helena, eu sei que a senhora me vê como alguém que traiu a memória do Luiz, e talvez parte de mim sempre carregue essa culpa. Mas eu juro por tudo que é sagrado que eu não escolhi me apaixonar pelo César. Aconteceu. E quando aconteceu, eu lutei com todas as forças. Porque eu também achava que era errado, que era uma traição. Mas então você percebeu que não era? Dona Helena olhou para ela, os olhos vermelhos e inchados. Percebi que amar novamente não é desrespeitar quem se foi. É honrar a própria vida. É reconhecer que ainda estamos aqui, respirando, sentindo, e que temos o direito de buscar felicidade, mesmo quando a dor parece eterna. Dona Helena fechou os olhos, novas lágrimas escapando. Eu sinto tanta falta dele. Sua voz era um lamento. Todos os dias eu acordo e por um momento esqueço que ele se foi. E então a realidade me atinge como um trem, e eu me lembro que nunca mais vou ouvir a voz dele. Nunca mais vou abraçá-lo. Nunca mais. Daiane abraçou-a, mulher deixando que ela chorasse em seu ombro. Eu também sinto, todos os dias, e sei que nada do que eu diga vai diminuir essa dor. Mas a senhora não perdeu apenas um filho, Dona Helena. A senhora ainda tem outro. E esse filho te ama muito, e está pedindo apenas que a senhora permita que ele seja feliz. César limpou as próprias lágrimas, emocionado com as palavras de Daiane. Dona Helena se afastou lentamente do abraço, enxugando o rosto com as mãos trêmulas. Ela olhou para César, realmente. Olhou como se o estivesse vendo pela primeira vez desde que chegara. Você realmente a ama? Ela perguntou a voz fraca. Com cada fibra do meu ser. Ele respondeu sem hesitar. E você? Ela virou-se para Daiane. Você ama meu filho? Não como um substituto do Luiz, mas como ele mesmo? Amo. Daiane segurou a mão de César, entrelaçando seus dedos. Amo tudo nele que é único. Tudo que o faz ser quem é. Amo o jeito como ele me faz rir, como me faz sentir segura, como me deu forças para voltar a viver quando eu só queria desistir. Dona Helena ficou em silêncio por longos minutos. Minutos que pareceram horas. Finalmente, ela estendeu a mão hesitante e tocou a barriga ainda lisa de Daiane. Meu neto, ela sussurrou, e algo em sua expressão mudou. A raiva deu lugar a algo mais suave, mais esperançoso. Uma parte do Luiz vai continuar através de vocês, através dessa família. Mãe, César mal conseguia falar. Não vai ser fácil para mim, Dona Helena admitiu, olhando para os dois. Vou precisar de tempo para processar tudo, para aceitar completamente. Mas eu não quero perder vocês. Não quero perder meu filho que ainda está aqui. E não quero perder meu neto antes mesmo dele nascer. Pela primeira vez desde que chegara, ela abraçou César verdadeiramente. Os meses que se seguiram foram de cura e transformação. Dona Helena voltou ao Brasil, mas mantinha contato diário com César e Daiane. Aos poucos, as conversas ficaram mais leves, mais calorosas. Ela enviava roupinhas de bebê, perguntava sobre os exames, compartilhava histórias de quando os gêmeos eram pequenos.
Ela está tentando, César comentou uma noite, enquanto assistiam ao ultrassom que a mãe havia pedido para ver por videochamada. Sei que ainda é difícil para ela, mas está tentando. Eu sei. Daiane acariciou a barriga já arredondada de 5 meses. E isso é tudo que podemos pedir. Mas algo havia mudado em Daiane. A mulher frágil que havia chegado a Londres destroçada não existia mais. Em seu lugar, emergia alguém mais forte, mais decidida. Ela havia começado a fazer cursos online de atualização profissional. Planejava reabrir a clínica quando voltasse ao Brasil. Quero fazer algo diferente, ela contou a Lisa. Quero criar um programa de atendimento odontológico gratuito para crianças carentes. Algo que faça diferença de verdade. A Daiane que eu conhecia está voltando. Lisa sorriu, abraçando a amiga. Aquela que queria mudar o mundo, um sorriso de cada vez. Não, Daiane corrigiu. Ela não. Está voltando. Ela evoluiu, porque agora ela sabe o que é perder tudo e ainda assim encontrar forças para reconstruir. César observava maravilhado a transformação da mulher que amava. Ela não era mais apenas a viúva do seu irmão, não era mais apenas a mãe do seu filho. Ela era Daiane, forte, determinada, brilhante. Eu quero me casar com você, ele disse de repente em uma tarde tranquila, enquanto caminhavam pelo parque. Daiane parou, surpresa. O quê? Não agora, não imediatamente. Ele segurou suas mãos. Mas quando você estiver pronta, quando sentir que é o momento certo, quero que você seja minha esposa, oficialmente. Lágrimas brilharam nos olhos de Daiane, mas eram lágrimas de felicidade. Eu quero isso também, mas tem uma coisa que preciso fazer primeiro. O quê? Preciso voltar ao Brasil. Preciso visitar o túmulo do Luiz. Preciso me despedir dele de verdade, olhando nos olhos dele, por assim dizer. Preciso dizer a ele que está tudo bem, que eu vou ficar bem, que... Encontrei alguém que me faz feliz. César assentiu, entendendo. Então vamos juntos. A viagem de volta ao Brasil foi emocionalmente intensa. Daiane não visitava o país há quase 1 ano. Quando o avião pousou, ela sentiu um misto de nostalgia e apreensão. A mãe as esperava no aeroporto, e ao ver a filha com a barriga de grávida, desabou em lágrimas. Minha menina forte. No dia seguinte, Daiane foi ao cemitério. César ofereceu-se para acompanhá-la, mas ela preferiu ir, sozinha. Precisava daquele momento, daquele fechamento. Ela se ajoelhou diante da lápide de Luiz, colocando flores frescas. Oi, amor, começou, a voz embargada. Eu sei que demorei para vir aqui. Sei que fugir não foi a solução mais corajosa, mas eu precisava me reconstruir antes de conseguir te enfrentar, mesmo que seja apenas sua memória. O vento soprou suavemente, como uma resposta silenciosa. Eu me apaixonei pelo seu irmão. As lágrimas desceram livremente. E sei que isso pode parecer uma traição, mas juro que não é. Eu te amei, Luiz. Te amei com tudo que eu tinha. Mas você se foi, e eu fiquei. E descobri que ainda posso amar, ainda posso ser feliz. Ela colocou a mão na barriga. Vamos ter um bebê. E eu quero acreditar que, de alguma forma, você está feliz por mim. Que você entende. Que você me dá sua bênção. Daiane ficou ali por quase 1 hora, conversando, chorando, finalmente fazendo as pazes com o passado. Quando se levantou, sentiu-se mais leve, como se um peso que carregava há tanto tempo tivesse finalmente sido removido de seus ombros. César a esperava no portão do cemitério. Ela caminhou até ele e o abraçou forte. Estou pronta. Pronta para quê? Ela olhou nos olhos dele, aqueles olhos que eram iguais aos de Luiz, mas que brilhavam com uma luz própria. Pronta para casar com você. O casamento foi íntimo na casa da mãe de Daiane, cercado apenas pelas pessoas que realmente importavam. Não havia luxo, não havia centenas de convidados, apenas amor em sua forma mais pura. Daiane usava um vestido simples, mas elegante, branco como deveria ter sido naquele dia há 2 anos. Mas desta vez não havia nervosismo doentio, não havia ansiedade que sufocava. Havia paz.
Havia certeza. César a esperava sob um arco decorado com flores, os olhos brilhando ao vê-la caminhar em sua direção. Gabriel, seu filho de 2 meses, dormia tranquilamente nos braços de Lisa, alheio à importância daquele momento. "Você está linda", César sussurrou quando ela chegou ao seu lado. "Desta vez vai dar certo", ela respondeu com um sorriso que irradiava confiança. O oficial conduziu a cerimônia com simplicidade e emoção. Quando chegou o momento dos votos, Daiane respirou fundo. "César, você me encontrou quando eu estava perdida. Me mostrou que é possível reconstruir depois da destruição, amar depois da perda, sorrir depois das lágrimas. Você não me salvou, porque eu aprendi que só eu mesma poderia fazer isso, mas você caminhou ao meu lado enquanto eu me salvava. E, por isso, e por tudo que você é, eu te amo. Hoje, amanhã, sempre." César limpou as lágrimas que teimavam em cair. "Daiane, você é a mulher mais forte que já conheci. Me apaixonei pela sua coragem, pela sua capacidade de renascer das cinzas. Prometo estar ao seu lado em todos os momentos, te apoiar em todos os seus sonhos e amar você e nosso filho com cada respiração que eu tiver." As alianças foram trocadas. O beijo foi longo, emocionado, testemunhado por lágrimas felizes de todos os presentes. Dona Helena, que estava na primeira fila, levantou-se e abraçou os dois. "Sejam muito felizes, meus filhos." Ela sussurrou e, pela primeira vez, chamou Daiane de filha sem dor na voz. A festa que se seguiu foi modesta, mas cheia de alegria. Risadas ecoavam pelo jardim, música tocava suavemente e, pela primeira vez em muito tempo, Daiane se sentiu completa. Os meses voaram. Gabriel crescia rápido, enchendo a casa com choros, risadas e uma bagunça adorável. Daiane reabrira sua clínica em parceria com Lisa, que havia voltado ao Brasil também. Juntas implementaram o programa de atendimento gratuito para crianças carentes, que rapidamente se tornou referência na cidade. "Você conseguiu", Lisa comentou um dia, observando a clínica lotada de pacientes sorridentes. "Você reconstruiu sua vida de um jeito que ninguém achava possível." "Nós conseguimos", Daiane corrigiu, abraçando a amiga. "Você nunca desistiu de mim, mesmo quando eu havia desistido de mim mesma." Quando Gabriel completou 1 ano, Daiane e César decidiram fazer uma festa especial. Não era apenas o aniversário do filho, mas também a celebração de 1 ano de casamento. A casa estava decorada com balões coloridos e uma mesa farta. Gabriel, com seu chapeuzinho de festa, dava gargalhadas enquanto tentava destruir o bolo. "Faça um pedido", César sussurrou no ouvido de Daiane enquanto observavam o filho feliz. Daiane olhou ao redor. A mãe conversando animadamente com Dona Helena, Lisa brincando com Gabriel, os pacientes da clínica que haviam se tornado amigos. Sua família, reconstruída de forma diferente, mas não menos verdadeira. "Não preciso", ela respondeu, apoiando a cabeça no ombro de César. "Tudo o que eu poderia desejar já está aqui." Naquela noite, depois que todos foram embora e Gabriel finalmente dormia, Daiane se olhou no espelho. A mulher que a encarava de volta era irreconhecível da que havia se trancado no quarto 2 anos atrás. Esta mulher tinha luz nos olhos, propósito no coração e a certeza de que havia superado o impossível. Ela havia aprendido que a vida continua, mesmo quando achamos que não conseguiremos dar mais um passo. Havia aprendido que amar novamente não é trair quem se foi, mas honrar a própria existência. E mais importante, havia aprendido que ela era mais forte do que jamais imaginou ser. 5 anos depois, a clínica odontológica Sorrisos da Esperança ocupava agora um prédio inteiro no centro da cidade. O que começou como um sonho modesto havia se transformado em uma referência nacional. 3 andares dedicados não apenas ao tratamento dentário, mas à transformação de vidas através do sorriso. Daiane, agora com 30 anos, caminhava pelos corredores com a confiança de quem sabia exatamente quem era e o que valia. Seu nome era respeitado não apenas na odontologia, mas em círculos de empreendedorismo social.
Ela havia sido convidada para palestras, entrevistas, programas de televisão, mas nada disso havia mudado sua essência. Doutora Daiane, uma menina de 8 anos correu até ela no corredor. Olha, sem cáries. Daiane se ajoelhou, examinando o sorriso perfeito da criança que 1 ano atrás mal conseguia comer por causa da dor. Estou tão orgulhosa de você, Maria. Você está cuidando direitinho dos seus dentinhos. A mãe da menina se aproximou, os olhos marejados. Doutora, eu não sei como agradecer. Minha filha não sorria há anos, tinha vergonha. E agora olha ela. Não precisa agradecer. Daiane abraçou a mulher. É para isso que estamos aqui. Lisa, agora sócia oficial da clínica e coordenadora do programa social, apareceu com uma prancheta. Temos 17 novos cadastros para atendimento gratuito esta semana, e a prefeitura aprovou nossa proposta de expansão para mais 2 unidades. 17 crianças que vão recuperar a autoestima. Daiane sorriu. Vamos atender todas. Em casa, César preparava o jantar enquanto Gabriel, agora com 5 anos, brincava com os blocos de montar na sala. O menino tinha os olhos castanhos do pai e dos tios, mas o sorriso era todo de Daiane. Papai, quando a mamãe chega? O menino perguntou impaciente. Já, já, campeão. Ela está salvando sorrisos por aí. A mamãe é uma heroína? Gabriel perguntou com admiração infantil. César sorriu, lembrando da mulher quebrada que conhecera em Londres 5 anos atrás. Sim, filho, sua mãe é uma heroína, da mais verdadeira que existe. Daiane chegou pouco depois, sendo recebida com um abraço apertado do filho e um beijo do marido. Como foi o dia? César perguntou. Intenso, mas perfeito. Ela se jogou no sofá, Gabriel pulando em seu colo. Atendemos 43 crianças hoje, 43 futuros transformados. Mais tarde, depois que Gabriel dormiu, Daiane e César se sentaram no terraço, observando as estrelas. Você se lembra de quando nos conhecemos? Ele perguntou, entrelaçando os dedos com os dela. Como poderia esquecer? Eu te confundi com um fantasma. E eu me apaixonei por uma mulher que estava aprendendo a viver de novo. Daiane apoiou a cabeça em seu ombro. Às vezes ainda penso no Luiz. Me pergunto como seria se ele estivesse aqui. E como você se sente quando pensa nisso? Grata, ela respondeu com sinceridade. Grata por ter amado ele. Grata por ter você. Grata por estar viva e poder fazer diferença no mundo. Dona Helena visitava-os mensalmente, sempre trazendo presentes para Gabriel e histórias dos gêmeos quando eram pequenos. Ela havia aprendido a falar de Luiz sem que a dor a paralisasse. Aprendera que memória e vida podiam coexistir. A mãe de Daiane, com 65 anos, ajudava na clínica como voluntária, recepcionando pacientes com seu sorriso caloroso. Lisa havia encontrado o amor também, noiva de um professor que conhecera em um dos eventos da clínica. Todos haviam seguido em frente, carregando o passado como lição, não como prisão. Naquela noite, enquanto Daiane deitava ao lado do marido, ela pensou em tudo o que havia vivido. A dor insuportável, a depressão sufocante, o encontro impossível, o amor proibido, a superação. Ela havia morrido naquele cartório há 5 anos, mas também havia renascido, mais forte, mais sábia, mais viva do que nunca, e compreendeu a maior lição de todas. Não importa quão escura seja a noite, o sol sempre volta a brilhar para aqueles que têm coragem de esperar pelo amanhecer. Reflexão final. A história de Daiane nos ensina que a dor faz parte da vida, mas não precisa ser a vida inteira. Que amar novamente não é esquecer, mas sim continuar. Que a força não está em não cair, mas em se levantar quantas vezes for necessário. E você? Já passou por um momento em que achou que não conseguiria seguir em frente, mas descobriu uma força dentro de si que nem sabia existir? Compartilhe sua história de superação nos comentários. Vamos inspirar outras pessoas juntos. Fim. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará
nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.